Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes eu coloco um vídeo no Instagram lá sobre a graça de Deus e como Ele nos alcançou e de vez em quando vem uns comentários assim, teologia da preguiça. Então não preciso fazer nada, é Jesus que faz tudo, tal, essa graça barata, tal. E eu queria pensar com você sobre isso, como é que é essa história da graça, do que Deus fez, tem alguma parte minha, eu preciso me esforçar, vamos pensar sobre isso. Eu quero te mostrar em Lucas capítulo 19, eu quero usar a história de Zaqueu para te falar disso. Olha só, Jesus chega em um povoado ali de Jericó, e ele estava atravessando a cidade, e havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Cara, seguinte, chefe dos publicanos é como se fosse um político corrupto hoje. Seria ainda não só um político corrupto, né? O chefe dos políticos corruptos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então, apesar de ele ser esse chefe dos corruptos, tinha uma fome nele. E ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus. E deixa eu só adicionar essa informação. Cara, era uma humilhação para um cara como ele, era da elite da época, subir numa árvore para ver alguém. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então, olha só, Jesus olha para esse cara, que, de novo, como se fosse um político corrupto que está roubando a nossa nação. Ele olha para esse cara no meio da multidão e fala: desce aí, que eu vou dormir lá na sua casa. Talvez um monte de gente tenha pensado assim: cara, mas ele comprou essa casa com dinheiro da corrupção. Como é que você vai entrar lá? Como é que você vai comer essa comida? E Jesus tem esse escândalo, né, da graça. Ele vai para casa de Zaqueu. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. O que eu queria mostrar para vocês é esses dois extremos prejudiciais. O primeiro extremo, o primeiro lado é da religiosidade. O que é religiosidade? É eu achar que as minhas obras me salvam. O que a religiosidade vai falar nessa história? É essa multidão dizendo: ei, você não pode entrar na casa dele. Você não pode, ele não merece Jesus. Ele não merece ser salvo. Ele não merece o reino de Deus, porque as obras dele mostram que ele não merece. Então a religiosidade falaria: Jesus, não entra na casa dele, porque ele é um pecador. Entra na nossa, porque nós somos santos por causa das nossas obras. E hoje nós estamos criticando muito a religiosidade, mas aí tem um outro extremo, que é chamado de libertinagem, ou chamado de graça barata. Por quê? Porque não, Jesus, entra na casa dele, ele é um pecador, mas o Senhor é um Deus de graça, entra na casa dele, mas você entra na casa dele e não muda nada na vida dele. Ele continua extorquindo os outros, ele continua roubando, ele continua fazendo o que ele faz, viciado em pornografia, adulterando, xingando todo mundo, ele continua igual, mas agora Jesus está no coração dele, porque Jesus é graça. Isso é graça barata. Por quê? Olha o que acontece nesse texto. Ele não deixa a religiosidade parar ele. Ele entra na casa de Zaqueu. Mas ele não deixa a libertinagem continuar lá. Zaqueu se levanta e diz: resolvo dar metade dos meus bens aos pobres, e de quem eu extorqui, eu vou dar 4 vezes mais. O evangelho é isso. Venha como estás, mas não tem como permanecer como você está. Eu gosto muito de um exemplo que o Paul Washer usa, uma ilustração. Ele diz assim: imagina que eu marquei um café da tarde com um amigo, e aí eu marquei lá 3 da tarde, e ele não chega, dá 3h10 ele não chega, 3h20 ele não chega, 3h30 ele não chega. E de repente, deu umas 4 horas da tarde e ele aparece. E aí ele senta na minha frente e fala: cara, perdão, você não sabe o que aconteceu quando eu tava vindo pra cá. Eu fui atravessar a rua e um caminhão, uma carreta, assim, ó, me atropelou, cara, bateu em mim, me atropelou todo, cara, aí atrasei. Só que ele tá de pé na sua frente, normal, igual ele tava ontem. Tem 2 opções: ou esse seu amigo é mentiroso, ou esse meu amigo é maluco. Por quê? Porque não tem como ter um encontro com uma carreta e continuar do mesmo jeito. E o que o Paul Washer diz é: cara, não vem me falar que
que você teve um encontro com Jesus, esse de toda a graça, e a sua vida tá igual. A religiosidade não quer que Jesus entre na casa do maior pecador da região, mas a libertinagem diz que ele não precisa mudar nada. Cara, sim, Jesus foi para a casa dele, Jesus encontrou ele, Jesus me encontrou e encontrou você. Mas quando ele nos encontra, sabe o que ele faz? Ele acende a luz. E os lugares onde você estava tropeçando, que você estava batendo, que sua canela batia, agora você não bate mais. Por quê? Porque você está vendo. Se você continua dando canelada após canelada, é porque a luz ainda não acendeu. Então o que você deve fazer? Boas obras? Não. Você deve clamar desesperado: Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Assim como ele sobe nessa árvore se humilhando, que você se humilhe dizendo: eu sou um pecador e eu estou desesperado por um encontro contigo. Nem religiosidade, nem libertinagem. Nós queremos o evangelho. Venha como estás, mas não fica como você está. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.